Olá a todos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer à Sociedade Brasileira de Protozoologia por ter me convidado para falar um pouco sobre os resultados e o trabalho que o nosso grupo vem desenvolvendo. Gostaria de agradecer especialmente ao Comitê Early Career Researchers, composto pela Carolina Catapreta, Maria Fernanda Laranjeira Silva, Sandra Maruyama, por esse convite. Meu nome é Patrícia Chander Batista, eu sou do Departamento de Ciências Farmacêuticas da Universidade Federal de São Paulo, campus Diadema, e o trabalho que eu vou apresentar aqui para vocês fala sobre vesículas extracelulares e parasitas protozoários, com foco no protozoário Leishmania amazonensis, que é objeto de estudo do nosso grupo. Vesículas extracelulares são, por definição, nanopartículas envoltas por uma bicamada lipídica que carregam diferentes biomoléculas, tanto no seu interior quanto na superfície celular ou mergulhadas nesta bicamada lipídica. Essas nanopartículas são não replicantes e elas funcionam como mensageiras, levando a informação de uma célula para outra. As vesículas extracelulares são liberadas desde organismos procariotos, como bactérias, até os eucariotos, como protozoários, fungos, eumintos e células de mamífero. As vesículas extracelulares podem ser classificadas em microvesículas, exossomos e corpos apoptóticos. As microvesículas, elas são originárias a partir do brotamento da membrana plasmática, e elas apresentam entre 100 e 1000 nanômetros. Os exossomos são provenientes da via endossomal, onde há a formação intraluminal de vesículas extracelulares que posteriormente são eliminadas, são liberadas. Esses exossomos apresentam entre 30 e 100 nanômetros. E os corpos apoptóticos são provenientes da morte celular da célula por apoptose. São vesículas maiores e que têm funções biológicas distintas das microvesículas e dos exossomos. Na célula receptora, as vesículas extracelulares podem se ligar a receptores na membrana e iniciar uma cascata de sinalização celular, podem ser internalizadas via fagocitose ou pinocitose e, com isso, entregar o seu conteúdo, que pode ser composto por proteínas, microRNAs e RNAs, e, com isso, levar uma modulação dessa célula receptora. Vesículas liberadas por células apresentadoras de antígeno podem carrear MHC peptídeo e levar a apresentação de antígenos às células T a longa distância, sem precisar do contato célula a célula. E ainda essas vesículas extracelulares podem se fundir com a membrana plasmática, liberando seu conteúdo. A função dessas vesículas e como elas vão modular a célula receptora vai depender da origem dessas vesículas, se são exossomos, microvesículas, o conteúdo que elas carregam, a origem celular, ou seja, qual a célula de origem que elas foram liberadas, e também qual é a célula receptora. Alguns parasitas têm um ciclo de vida complexo e têm que alternar entre diferentes hospedeiros e se adaptar a diferentes ambientes hostis. E já foi demonstrada a liberação de vesículas extracelulares pelas diferentes formas de vida de parasitas que alternam a sua forma de vida entre diferentes hospedeiros, como, por exemplo, Trypanosoma cruzi e Leishmania. Essas vesículas, que são liberadas por esses protozoários e outros também, contêm várias moléculas bioativas, assim como fatores de virulência. E essas moléculas e esses fatores podem modular a resposta imune do hospedeiro
né, levando, ou seja, favorecendo o crescimento desse parasita, e também elas podem participar da patogênese dessas doenças. Isso já foi demonstrado para alguns tipos de protozoários. Além disso, também já foi demonstrado que vesículas extracelulares liberadas por protozoários podem também facilitar a adesão desse protozoário às células e a invasão, como é o caso de Trichomonas vaginalis e Trypanosoma cruzi. Plasmodium vivax também foi demonstrado uma relação entre vesículas extracelulares e a patogênese e a gravidade da doença, e há muitos estudos tentando relacionar e entender melhor o papel dessas vesículas na modulação da resposta imunológica e o seu papel para a sobrevivência do próprio protozoário. Quando nosso grupo começou a estudar vesículas extracelulares e leishmania, haviam poucas informações disponíveis sobre o papel dessas vesículas e o conteúdo dessas vesículas. Algumas informações disponíveis relacionavam a propriedades imunomoduladoras de vesículas extracelulares liberadas por Leishmania donovani e Leishmania major. Para a Leishmania donovani, as vesículas dessa espécie levaram a uma imunomodulação de monócitos humanos infectados com o parasita, levando ao aumento da produção da citocina anti-inflamatória IL-10 e uma diminuição da produção da citocina pró-inflamatória TNF-alfa, e com isso favorecendo o crescimento intracelular do parasita. Ainda para a Leishmania donovani, foi demonstrado que essas vesículas, quando coinoculadas com o parasita, levaram a uma exacerbação da doença, um aumento do crescimento e a produção de citocinas anti-inflamatórias na infecção experimental. Para a Leishmania major, o mesmo foi observado, porém, houve um aumento da citocina IL-17, que está relacionado ao perfil TH17. Um estudo bem importante mostrou que Leishmania libera vesículas extracelulares dentro do inseto vetor e que essas vesículas, quando coinoculadas com o protozoário, ou seja, com a Leishmania, levam também a uma doença pior, uma pior progressão da doença, com aumento da carga parasitária e tamanho de lesão. Então, a primeira pergunta que nós fizemos foi: a Leishmania amazonensis também liberam vesículas extracelulares? E essas vesículas também poderiam ter função imunomoduladora? E qual seria a função, então, dessas vesículas na interação com o hospedeiro mamífero? Então, primeiramente, nós vamos avaliar o tempo para a liberação dessas vesículas extracelulares e qual a temperatura ideal para a liberação dessas vesículas extracelulares. Nós utilizamos o tempo de 1 hora de incubação, 2, 4 e 24 horas, e as temperaturas 26, 34 e 37 graus Celsius. Nós fizemos a análise do tamanho dessas partículas liberadas e da concentração das partículas liberadas, assim como da viabilidade desses parasitas. Nós observamos que o parasita libera vesículas extracelulares já a partir de 1 hora de incubação, em todos os tempos, em todas as temperaturas. No entanto, a 37 graus Celsius, já a partir de 4 horas, começa a haver uma diminuição da viabilidade desses parasitas. E com 24 horas a gente tem grande parte dos parasitas já não estão com uma viabilidade ruim, né? Já não estão viáveis. A 26 graus foi a melhor temperatura, sendo que 4 horas foi um tempo ideal para a gente obter essas vesículas extracelulares. Aqui nessas imagens é possível observar a liberação dessas vesículas
por todo o corpo do parasita, da Leishmania amazonensis. Portanto, nós conseguimos responder a primeira pergunta. Sim, Leishmania amazonensis libera vesículas extracelulares. E respondemos também uma segunda pergunta, que é qual a melhor condição, temperatura e tempo de incubação para a obtenção dessas partículas. Usando anticorpos monoclonais específicos, nós conseguimos mostrar a presença de GP63 e de LPG nas vesículas extracelulares liberadas por promastigotas de Leishmania amazonensis. Então, nós avaliamos a expressão de citocinas em macrófagos derivados de medula óssea de camundongos quando estimulados com vesículas extracelulares de Leishmania amazonensis in vitro. Então, esses macrófagos foram estimulados com as vesículas obtidas nas 3 temperaturas diferentes e nós observamos um aumento significativo na expressão de IL-10 em macrófagos estimulados com vesículas obtidas a 26 e 34 graus Celsius, aumento significativo na expressão de IL-6 em vesículas obtidas nas 3 temperaturas distintas, mas não observamos aumento na expressão de TNF-alfa. Então, nós fomos avaliar se essas vesículas extracelulares liberadas por Leishmania amazonensis poderiam interferir com o curso da infecção. Para isso, animais camundongos valbi-C foram infectados na presença ou ausência dessas vesículas. E o que nós observamos foi que, em relação ao tamanho da lesão, não houve diferença entre o grupo de animais infectados juntamente com as vesículas extracelulares e o grupo infectado na ausência dessas vesículas. Por outro lado, nós observamos que os animais que foram coinoculados com parasitas e vesículas apresentaram, após 7 semanas, um aumento significativo na carga parasitária, sugerindo então que essas vesículas participam de alguma forma, favorecendo a infecção do parasita da Leishmania amazonensis. Quando nós avaliamos a produção de citocinas produzidas pelo baço desses grupos de animais, nós observamos que houve uma diminuição no grupo de animais que foi co-infectado na presença de EVs de IL-10, mas teve uma diminuição ainda mais pronunciada na produção de interferon gama pelo grupo de animais que foi infectado na presença de EVs. E nós observamos um aumento na produção de IL-4. Então, esses dados sugerem uma polarização para o perfil TH2, que é um perfil não protetor para leishmaniose. Esses resultados foram publicados nesse artigo científico. Eu vou deixar aqui a referência, caso vocês queiram saber mais detalhes dos experimentos. E também nesse artigo a gente tem outros experimentos que detalham um pouco mais o nosso modelo. As vesículas extracelulares podem carregar, além de fatores de virulência, inúmeras outras informações liberadas pelo parasita. Quando nós inoculamos junto com o parasita, nós observamos uma piora da carga parasitária e uma polarização para o perfil TH2. Mas nós nos questionamos se, em modelo de imunização, nós conseguiríamos reverter esse processo e induzir a proteção dos animais imunizados com essas vesículas. Então, nós realizamos um experimento que
nós imunizamos os camundongos com vesículas extracelulares obtidas a 26 e 37 graus Celsius, e depois de 2 imunizações, esses animais foram então desafiados com o parasita e acompanhados durante 6 semanas. Nós avaliamos, então, que os animais que foram imunizados com as vesículas obtidas a 26 graus Celsius apresentaram uma significativa menor lesão nas patas em comparação com os animais não imunizados ou imunizados com vesículas obtidas a 37 graus Celsius. E também nós observamos uma menor carga parasitária nos animais imunizados com as vesículas obtidas a 26 graus Celsius, o que nos levou a outras perguntas e questionamentos que eu vou mostrar nos próximos slides para vocês. Quando nós avaliamos a produção de anticorpos nos animais imunizados, nós observamos a presença de anticorpos totais e também IgG da classe IgG1 e IgG2A específicos para as vesículas e também para o extrato total de Leishmania amazonensis. E nós observamos que houve no grupo, após a imunização e após o desafio com o parasita, no momento da eutanásia, a maior quantidade de anticorpos do tipo IgG2A nos grupos imunizados, tanto com as vesículas obtidas a 26 quanto 37 graus Celsius, sugerindo, então, a produção de anticorpos provenientes do perfil TH1 de resposta. Esses resultados de imunização com as vesículas foram bastante animadores para o nosso grupo. Então, nós nos perguntamos se nós utilizássemos vesículas extracelulares de Leishmania amazonensis com diferentes perfis de virulência, se essas vesículas poderiam carregar moléculas diferentes e, com isso, induzir a diferentes funções imunomoduladoras e melhorar o nosso protocolo de imunização. Para isso, então, nós selecionamos 2 parasitas, um no qual a gente cultivou in vitro por longo período e outro que a gente recuperou diversas vezes em passagens em animais, tentando recuperar assim a virulência. O parasita que nós realizamos pelo menos 3 passagens em vivo, nós denominamos de parasita virulento ou IVD, que é In Vivo Derived. O parasita que nós cultivamos por muito tempo in vitro, que foram pelo menos 100 passagens in vitro, nós denominamos de atenuado e LTP, Long Term Passage. Para confirmar esse protocolo de atenuação, nós infectamos camundongos balbicê com esses diferentes parasitas e nós observamos então que os animais infectados com LTP apresentaram, após 7 semanas, uma menor lesão e menor carga parasitária em comparação com os animais que nós fizemos a recuperação in vivo, o qual apresentaram maior lesão e maior carga parasitária após 7 semanas de infecção. Nós realizamos, então, a caracterização das vesículas extracelulares liberadas por IVD e LTP e, após essa caracterização, nós realizamos os experimentos de imunização. Para isso, os animais foram imunizados com 2 doses de EVs no intervalo de 2 semanas antes do desafio com o parasita. Essas doses, para essas imunizações, nós emulsificamos essas vesículas em adjuvante alum. Após 8 semanas, então, nós realizamos a eutanásia
e avaliação da carga parasitária e das citocinas. Em relação ao tamanho da lesão, nós observamos que os animais que foram imunizados com as vesículas na presença de adjuvante apresentaram uma redução no tamanho dessa lesão em comparação com os animais não imunizados ou imunizados apenas com adjuvante. Já em relação à carga parasitária, nós observamos redução significativa da carga parasitária nos animais imunizados com as vesículas, tanto IVD quanto LTP, na presença de adjuvante, em comparação aos grupos controles não imunizados e imunizados com adjuvante. Também observamos nesse protocolo de imunização a presença de anticorpos específicos, tanto do subtipo IgG1 quanto do subtipo IgG2A, no grupo dos animais imunizados, tanto após a imunização quanto após o desafio com parasita. E em ambos os casos, nós observamos uma maior presença, maior quantidade de IgG2A relacionado ao perfil TH1 em relação a IgG1, que é relacionado ao perfil TH2. Nós também avaliamos a produção de citocinas por esplenócitos dos grupos dos animais e nós observamos um aumento pronunciado de citocinas IL-10, interferon gama, IL-6 e IL-4 nos animais imunizados com as vesículas extracelulares e adjuvante. É importante notar um aumento pronunciado da citocina interferon gama nos animais imunizados com as vesículas de LTP. Então, mostrando então que talvez esse grupo de vesículas tenha uma modulação melhor para o perfil TH1 em comparação com o IVD. Esse conjunto de resultados, então, também foi publicado. Eu vou deixar aqui a publicação para vocês, caso vocês tenham interesse, então, em avaliar melhor como foram realizados os experimentos. E também no artigo nós fizemos outros protocolos de imunização e outras análises que podem ser interessantes para alguns de vocês. Então, para fazer um resumo dessa primeira parte, nosso grupo demonstrou que Leishmania amazonensis libera vesículas extracelulares, que essas vesículas atuam sobre macrófagos, modulando a produção de citocinas dessas células, que essas vesículas, quando coinoculadas juntamente com os parasitas, aumentaram a carga parasitária e induziram a polarização de resposta para o perfil TH2. Por outro lado, quando essas vesículas extracelulares foram utilizadas em protocolos de imunização, nós observamos redução da carga parasitária, redução do tamanho da lesão e polarização para o perfil TH1. Nosso grupo de pesquisa também está interessado em avaliar o papel das células B1, que são subtipos de linfócitos B, na infecção por L. amazonensis. E eu vou falar um pouquinho por que essa célula é interessante de ser estudada no contexto da leishmaniose cutânea. Como eu disse anteriormente, células B1 são um subtipo de linfócitos B que apresentam e compartilham marcadores específicos de linfócitos B e também algumas características de linfócitos B. Por outro lado, essas células também apresentam marcadores de superfície característicos de macrófagos e também compartilham algumas características de macrófagos. Essas células, elas estão presentes de maneira bastante abundante na cavidade peritoneal e na cavidade pleural de camundongos e são raras nos linfonodos e baço.
Também, células B1 também foram caracterizadas em humanos e elas estão circulantes, porém elas apresentam alguns marcadores diferentes das células B1 murinas. Aqui na apresentação eu vou dar destaque para os marcadores e as características de linfócitos B1 murinos, porque eles são mais bem caracterizados. As células B1 murinas, então, apresentam um marcador CD19, que é um marcador que também está presente nos linfócitos B2, que são os linfócitos B convencionais. Porém, elas não apresentam a expressão do marcador CD23, que também é um marcador presente nos linfócitos B convencionais. Células B1 expressam o marcador CD11B, que é um marcador altamente expresso em macrófagos, e essas células apresentam algumas características muito peculiares na imunidade que eu vou mostrar no próximo slide. Células B1 apresentam algumas peculiaridades na resposta imunológica. Essas células são, por exemplo, capazes de realizar fagocitose e se diferenciar em fagócitos derivados de células B1. Células B1 também produzem anticorpos naturais, são uma fonte importante de anticorpos naturais. Também, quando são estimuladas, são capazes de produzir anticorpos, mas de maneira mais restrita que células B2 ou células B convencionais. Células B1, assim como células B2, produzem grande quantidade de citocinas, especialmente IL-10 é produzida pelas células B1. Elas também são uma fonte importante de IL-10, que é uma citocina imunorreguladora e imunossupressora. Células B1 também são capazes de realizar a apresentação de antígeno para linfócitos T e estimular a diferenciação dessa célula para um dos perfis conhecidos. Porém, pouco ou quase nada se sabe sobre a memória, o desenvolvimento de células de memória derivadas de células B1. Nosso grupo demonstrou que animais SHID, que são animais deficientes em células B1 e células B2 convencionais, mas principalmente em células B1, esses animais, quando infectados com Leishmania chagas, apresentaram então uma resistência à infecção em comparação com o background BAL-B/C e em comparação com os animais SHID que receberam transferência adotiva de células B1. Então, mostrando que essas células parece que têm um papel na suscetibilidade à infecção por Leishmania chagas, que é uma espécie causadora de leishmaniose visceral. Quando nós utilizamos animais nocautes para IL-10 e nós adicionamos células B1 a esses animais, ou seja, a fonte de IL-10 desses animais veio das células B1, esses animais então recuperaram a suscetibilidade, ou seja, foram menos resistentes à infecção em comparação com os animais nocautes para IL-10. Esses dados sugerem, então, que células B1 participam da suscetibilidade à infecção por Leishmania chagas e que essa suscetibilidade está parcialmente relacionada à IL-10 produzida por essas células. Por outro lado, quando nós avaliamos a infecção, o curso da infecção nos animais SHID, que têm uma deficiência em células B1, apresentam uma redução muito grande na quantidade de células B1. Quando nós avaliamos a infecção com Leishmania amazonensis, nós observamos que a ausência dessas células ou diminuição dessas células nesses animais levou a uma alta suscetibilidade à infecção, algo completamente diferente do observado na infecção por Leishmania chagas.
Quando nós realizamos transferência adotiva de células B1 para esses animais TID, esses animais recuperaram então a resistência, sugerindo então que células B1 participam de alguma forma da resistência à infecção nesse modelo experimental. Importante aqui destacar que nós utilizamos uma cepa referência, que é a M2269, para a realização desses experimentos. Esses resultados com Leishmania amazonensis nos levaram a perguntar como que os parasitas poderiam modular as células B1 para levar essa proteção. Então, nós realizamos alguns ensaios avaliando diversos parâmetros das células B1 para tentar detectar e identificar algum parâmetro que pudesse nos ajudar em como que essas células participam, então, da resistência à infecção. Nesse estudo que eu vou mostrar aqui para vocês, nós observamos que camundongos estimulados com Leishmania amazonensis tiveram, então, uma diminuição na produção de NO nas células B1 após 24 e 48 horas de estímulo. Por outro lado, as vesículas extracelulares liberadas pela Leishmania amazonensis levaram a aumento na produção de NO nas células B1 após 24 horas de estímulo. Em relação à produção de citocinas pelas células B1, nós observamos então que o parasita estimulou a produção de IL-6, IL-10 e TNF, tanto após 24 horas quanto após 48 horas de estímulo nas células B1, enquanto que as vesículas extracelulares não deram esse estímulo e, pelo contrário, levaram a uma inibição na expressão dessas citocinas após 24 horas de estímulo. Após 48 horas, houve uma diminuição na expressão de IL-6 pelas células B1, mas um aumento na expressão de TNF por essas células. Células B1 são capazes de expressar fatores de comprometimento linfóide e mieloide. Dependendo do estímulo, essas células podem passar a aumentar a expressão de fatores de comprometimento mieloide, por exemplo, e levando essas células a uma diferenciação com morfologia, inclusive, muito parecidas com o macrófago, e aumento da sua capacidade fagocítica. Dessa forma, nós decidimos, então, avaliar a expressão de fatores de comprometimento linfóide e mieloide nas células B1 após estímulo in vivo com parasita ou com as EVs, as vesículas extracelulares, liberadas pelo parasita. O que nós observamos foi que o estímulo com parasita levou a um aumento significativo dos fatores de comprometimento mieloide, tanto após 24 horas quanto após 48 horas nas células B1. Por outro lado, as vesículas extracelulares não foram tão potentes nesse estímulo. O único fator que foi capaz de ser estimulado após 24 horas foi o MCSF, e após 48 horas houve um aumento significativo do receptor da IL-7 e um aumento de GM-CSF. Então, mostrando que as vesículas extracelulares não são tão potentes em levar a diferenciação das células B1 para um perfil mieloide. Esse conjunto de resultados referente aos estímulos com parasitas e com vesículas extracelulares nas células B1 também foi publicado, e esse aqui é o artigo que eu vou deixar para vocês, caso tenham interesse em aprofundar os conhecimentos nessas células e nesses experimentos específicos. Uma das perguntas que nós fizemos
durante os estudos do papel das células B1 na infecção por Leishmania amazonensis foi se essas células poderiam liberar vesículas extracelulares e se essas vesículas poderiam então interferir no curso da infecção. Também nós nos questionamos se após a infecção com a L. amazonensis, as células B1 poderiam liberar, além das citocinas, vesículas extracelulares capazes de ativar outras células da imunidade e também alterar a infecção. Essa microscopia eletrônica de varredura mostra, então, células B1 não infectadas com um parasita e a liberação de vesículas extracelulares por essas células não infectadas, e aqui uma microscopia de varredura mostrando as células B1, a morfologia de células B1 após a infecção com parasita, ou melhor, estímulo com parasita, e a liberação de vesículas extracelulares por essas células após esse estímulo. Nós realizamos a caracterização das vesículas liberadas pelas células B1 sem estímulo com parasita e com estímulo parasita. Essa caracterização foi realizada quanto ao tamanho, quanto à concentração de partículas liberadas por esses dois grupos de células, e também realizamos uma caracterização para avaliar os marcadores que essas células poderiam carrear sem estímulo com parasita e após estímulo com parasita. Nós observamos, então, uma diferença na presença da molécula MHC classe 2 nas vesículas extracelulares de células B1 não infectadas pelo parasita. Após a infecção, houve uma redução na expressão de MHC classe 2 nas vesículas extracelulares liberadas pelas células B1. Quando nós estimulamos macrófagos derivados de medula óssea com vesículas extracelulares de células B1 infectadas ou não infectadas com parasita, nós observamos que houve uma modulação na produção de algumas citocinas. Então, vesículas extracelulares liberadas por células B1 infectadas levaram a um aumento na produção de IL-6 e IL-10 por macrófagos derivados de medula óssea naive, enquanto que nós não observamos alteração na produção de TNF-alfa, em comparação com o grupo de macrófagos estimulados com vesículas de células B1, que não foi infectado com o parasita. Então, nós fomos avaliar se as vesículas extracelulares liberadas pelas células B1, tanto as não infectadas quanto as infectadas pelo parasita, poderiam de alguma forma alterar o curso da infecção após o desafio com o parasita. Então, para isso, nós tratamos os camundongos 2 dias antes do desafio com o parasita, e o que nós observamos foi que os animais tratados com as vesículas extracelulares, tanto as das células B1 não infectadas quanto das células B1 infectadas, esses animais tratados apresentaram menor tamanho de lesão em comparação com o grupo controle que não recebeu vesículas. Quando nós avaliamos a carga parasitária e a histologia da lesão, nós observamos que houve uma redução significativa na carga parasitária dos animais que foram tratados com as vesículas de célula B1 em relação ao grupo controle, e também uma redução, mas não tão grande, não tão significativa,
dos animais que foram tratados com as vesículas extracelulares de células B1 que foram infectados com o parasita. Essas nós observamos tanto na carga parasitária analisada por diluição limitante, quanto a gente observou alterações também na inflamação nas patas desses animais. Como conclusões, então, dessa segunda parte sobre as células B1, nós observamos que células B1, elas, quando estimuladas com parasita, produzem citocinas, alteram a produção de NO, alteram a expressão dos fatores de comprometimento linfóide e mieloide, e que as vesículas extracelulares liberadas pela Leishmania amazonensis também modulam as células B1, mas de uma maneira diferente que o próprio parasita. Além disso, nós observamos que células B1 liberam vesículas extracelulares, que essas vesículas foram capazes de reduzir a carga parasitária em modelo de infecção experimental com o parasita Leishmania amazonensis, e além disso, células B1 infectadas com Leishmania alteram a produção de vesículas extracelulares, e essas vesículas das células B1 infectadas modularam de maneira diferente macrófagos medulares quanto à expressão das citocinas pró- e anti-inflamatórias. Esse aqui é o artigo referente a esse conjunto de resultados sobre as vesículas extracelulares liberadas pelas células B1 e seus efeitos na infecção por Leishmania amazonensis. E nós ficamos muito felizes que esse estudo com as células B1 e vesículas extracelulares foi capa da revista The Journal of Leukocyte Biology na edição que ele foi publicado. Nós temos algumas perspectivas, tanto quanto o estudo das vesículas extracelulares liberadas por Leishmania, quanto das vesículas extracelulares liberadas pelas células B1, especialmente em relação ao conteúdo dessas vesículas, né? Então, uma das perspectivas é fazer a análise proteômica das vesículas, tanto da Leishmania amazonensis com diferentes perfis de virulência, a atenuada e a virulenta, das vesículas das células B1, e também realizar alguns outros estudos de regulação e modulação de macrófagos e células B1 com essas vesículas liberadas pelos parasitas com diferentes perfis de virulência. Bom, ciência nunca se faz sozinho, então eu quero agradecer a todos os meus alunos que passaram pelo laboratório, que estão no laboratório continuando esses estudos. Então, aqui eu tenho algumas fotos dos alunos e dos meus colaboradores, a professora Ana Cláudia Trócoli Torrecilhas, o professor Rodrigo Soares, que é pesquisador da Fiocruz, o Rony Rômulo Novaes e Brito, que é professor pesquisador do Centro Universitário São Camilo, a professora Elizabeth Pérez, que é professora da Universidade Paulista, e outros colaboradores também que ajudaram muito e que sempre contribuíram com o nosso grupo e também com esses trabalhos e outros trabalhos que vêm sendo desenvolvidos. Agradecer à Universidade Federal de São Paulo, campus de Diadema, por todo o apoio e infraestrutura e às agências de fomento. E, por fim, eu gostaria de terminar com essa obra de Kandinsky, que é uma obra que remete muito ao trabalho, onde ele coloca sua preferência pela forma circular e que acho que representa muito as vesículas extracelulares que são liberadas e que tem todo esse efeito na imunidade, que é um mundo ainda a ser explorado. Muito obrigada pela atenção de todos. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo.